Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso Encontro de Fé aqui no canal. Eu sou a Débora Viana e hoje vamos falar sobre um tema que muitas vezes nos paralisa, que é o medo do impossível. Muitas situações parecem tão difíceis ou até impossíveis que nos sentimos sem saída, mas Deus sempre nos mostra que o impossível para nós é possível para Ele. Nossa série de estudos, nós temos falado sobre a superação do medo. Em várias circunstâncias, temos enfrentado diversos tipos de medo. E na terapia cristã, nós estamos trazendo a ênfase da história da vida de Abraão. E o objetivo de hoje, da nossa lição, é falar como o medo do impossível se manifesta na vida de Abraão e Sara diante da promessa divina de um filho na velhice. E vamos refletir à luz da palavra e também da terapia cristã sobre o medo de sonhar novamente, a desilusão com promessas antigas e como Deus cura o coração descrente e cansado. Mas antes, feche os teus olhos que eu vou orar por você. Nosso Pai amado, damos-te graças, ó Deus, em mais um dia na qual o Senhor nos preparou para estarmos aqui na Tua presença. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus puro, é um Deus maravilhoso, é um Deus que nos perdoa, é um Deus que nos transforma, é um Deus, ó Deus, que manifesta da Tua bondade, da Tua graça, dia após dia nas nossas vidas. Senhor, eu quero entregar nas Tuas santas mãos a vida, ó Pai, de todos aqueles que têm ouvido essas mensagens, ó Pai. Que o Senhor possa estar trazendo calma a esse coração aflito, que se existe alguém, ó Pai, passando por algum tipo de medo, e inclusive medo do impossível, no que vamos falar hoje, que o Senhor esteja acalmando esse coração e que esse coração possa confiar plenamente no Senhor, confiar nesse Deus que executa, que faz milagres, nesse Deus que olha, que nos ama, nesse Deus que cuida de cada detalhe todos os dias para nós. Senhor, cuida desse coração aflito, que esse irmão ou que essa irmã possa confiar, ó Pai, nesse Deus do impossível, esse Deus que faz mesmo ontem, hoje e fará para sempre, porque Tuas promessas, ó Pai, nas nossas vidas, elas se cumprem sempre, ó Deus. Os Teus planos não podem ser frustrados, ó Deus, e que possamos confiar plenamente na Tua poderosa mão, pois é no Teu santo nome que eu entrego, ó Deus, esse estudo, essa meditação, em nome de Jesus. Amém. Hoje o versículo-chave para a nossa meditação está em Gênesis 17, 18. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. E Gênesis 18, 14, apenas a parte A. Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos é o tempo. Ele não anula a promessa, mas ele prova a nossa fé. A vida de Abraão é uma inspiração sobre como confiar em Deus, mesmo quando tudo parece impossível. Em Gênesis 17, 18, Deus promete a Abraão um filho na sua velhice e Sara, embora estéril e avançada em idade, também recebe a promessa. O medo do impossível pode nos paralisar, mas Deus nos chama à fé e à esperança. Você está enfrentando uma situação que parece impossível? Já sentiu que Deus está diante ou que suas promessas nunca se cumprirão? Hoje nós vamos refletir esses pontos sobre como vencer o medo do impossível, entregando todos os nossos sonhos nas mãos do Senhor. A promessa, quando Deus prova a nossa fé, nós vemos que em Gênesis 17, 1, que Abraão, ele era já avançado em idade, ele tinha 99 anos. E já havia se passado
24 anos, desde a primeira promessa. Você vê isso lá em Gênesis 12. E o tempo passou e nada aconteceu, exceto feridas emocionais e decisões precipitadas, como nós já vimos, como Agar e Ismael. O medo do impossível geralmente nasce das desilusões com promessas antigas, ou do cansaço emocional e espiritual, do trauma e da espera longa e esperanças frustradas. Já tentei crer antes e me frustrei. Não quero me iludir de novo. Essas são frases muito comuns que a gente escuta. E essas falas revelam autoproteção emocional, não necessariamente incredulidade deliberada. O segundo ponto, Deus nos encontra no lugar do riso cético. Em Gênesis 18:12 e Gênesis 17:17. 17:17. Caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. E Gênesis 18:12. Sara riu-se consigo. Ambos riram, não de alegria, mas de incredulidade. Rir aqui é um reflexo de autodefesa emocional, uma forma de dizer, é bom demais para ser verdade. O riso irônico é um mecanismo psíquico usado para evitar o sofrimento. Muitas pessoas espiritualmente feridas riem por dentro quando ouvem, Deus ainda vai cumprir, Ele tem algo novo para você. Esse riso esconde mágoas profundas com Deus, com a igreja ou consigo mesmo. Deus, porém, não repreende com dureza. Ele confronta com amor e transforma o riso de dúvida em riso de alegria, que é o Isaac. Foi a resposta de muita oração. É o filho da promessa, o filho da aliança. Em terceiro ponto, nós vemos a graça cura a fé fraturada. Não te chamas mais Abrão, mas Abraão, Gênesis 17:5. E a tua mulher será chamada Sara, Gênesis 17:15. Deus muda o nome como expressão de uma aliança irrevogável. Mesmo com a fé enfraquecida, Ele reafirma sua aliança, não baseada no mérito, mas na fidelidade de Deus. A alma ferida, queridos, precisa ouvir de novo quem é em Deus. Reafirma identidade espiritual. É a parte essencial da cura emocional. Você precisa entender que você é amado, você não foi esquecido, você também faz parte da promessa. Deus, Ele precisa primeiramente restaurar a tua identidade, depois reafirma o destino. O quarto ponto, nós vamos falar que o impossível é o cenário onde Deus mostra sua glória. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis 18:14. Deus não responde com explicações, mas com uma pergunta retórica que define os limites da fé. O foco sai de Abraão e Sara e volta para Deus. Quem é Ele? Quem é Deus? Qual lugar o Senhor está ocupando na tua vida? Você tem confiado plenamente no seu poder? Você crê em suas promessas? Deus, Ele não responde com as explicações. Ele simplesmente volta. O foco volta para Deus. Quem é Ele? E o medo, queridos, do impossível, ele é vencido quando nós paramos de olhar para as nossas limitações humanas e começamos a contemplar a suficiência de Deus. Ele é suficiente nas nossas vidas. A nossa fé não é negar a realidade, mas confessar que mesmo que pareça tarde, ainda o Senhor pode realizar milagres. Nós muitas vezes temos medos de acreditar de novo ou acreditar no Deus que realiza milagres. A espera muitas vezes nos machuca. A frustração muitas vezes seca a nossa fé. Mas hoje eu quero te convidar, mesmo cansado, a escolher
confiar em Deus. Peça ao Senhor para que Ele cure a sua alma das decepções mais antigas ou as atuais que você tem tido. Peça ao Senhor para que Ele te ensine a esperar com esperança, que seu riso deixe de ser irônico e que se torne louvor. Ore ao Senhor para que Ele te ajude nessa caminhada a olhar com os olhos da fé, a acreditar que tudo pode mudar na tua vida. O medo do impossível, ele é um terreno fértil para o agir sobrenatural de Deus. Abraão e Sara riram porque já tinham perdido a esperança, mas Deus não perdeu o controle. E isso também é na tua vida. Você pode ter perdido a esperança, mas Deus não perdeu o controle. Onde termina a nossa fé, começa a graça de Deus. A promessa pode até parecer enterrada, mas Deus é especialista em fazer Isaac nascer onde já parecia tarde demais. Não importa o quão tarde pareça, se Deus prometeu, Ele fará. Quero fazer um exercício com você, um exercício terapêutico no dia de hoje. Retomando o sonho com Deus, responda com sinceridade qual promessa parece impossível para você hoje. O que você sente quando ela é mencionada? Eu queria que você escrevesse uma carta a Deus dizendo: estou com medo de acreditar, mas aqui está meu coração. E peço para que você medite Romanos 4, 18 a 21, crendo contra a esperança. Tem um cântico que não será possível colocar aqui hoje, que fala sobre ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Nossa alegria, queridos, tem que estar firmada no Senhor. Não importa as circunstâncias que estamos vivendo, Deus, a alegria de estar com Cristo tem que ser transbordante nas nossas vidas. Começa a olhar as coisas ao redor com um olhar mais positivo, de como Deus tem sido gracioso, como Deus tem sido generoso, como Deus tem sido bondoso com você, apesar de muitas lutas que às vezes você tem enfrentado, apesar de você às vezes não estar crendo no Deus do impossível. Talvez você esteja também rindo como Abraão e Isaac riu, aquele riso irônico. Mas tenta olhar as circunstâncias ao redor e ver cada detalhe, se alegrar em Deus. Então eu convido você para pesquisar essa música, Ainda que a Figueira Não Floresça, de Josiane, para você se fortalecer a tua fé e se apegar nesse Deus que realiza sim milagres e que está olhando por você. Ah, meus queridos, se você está diante do impossível hoje, entregue seu medo a Deus. Ele sabe o que você está sentindo. Fale com Ele. Confia que Ele pode transformar o impossível em possível na sua vida. Faça essa oração comigo nesta hora. Pai soberano, Deus do impossível, hoje nós nos aproximamos de Ti, trazendo os nossos medos, aqueles que têm aterrorizado os nossos corações. Muitas vezes eles invadem o nosso coração diante das situações que parecem não ter solução. Os desafios parecem maiores do que nós podemos suportar. Senhor, reconhecemos que muitas vezes sentimos fracos, incapazes e o medo do impossível nos paralisa. Mas nós escolhemos neste momento lançar toda a nossa ansiedade sobre Ti, pois Tu cuidas de mim com amor e com cuidado. Assim como o Senhor cumpriu Suas promessas para Abraão, mesmo quando tudo parecia improvável, eu creio que o Senhor pode agir no impossível nas nossas vidas. Renova a nossa fé, fortaleça a nossa esperança e ensina a nos confiar plenamente em Ti. Ensina-nos, ó Deus, a crer que nada é impossível, que nós possamos crer além do que os nossos olhos veem, que nós possamos esperar além do que o nosso coração sente.
Ajuda-nos a caminhar com confiança, mesmo quando o caminho parece incerto, sabendo que o Senhor é Deus, que abre portas, que multiplica recursos, que transforma o impossível em possível. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração, a nossa mente, livrando-nos do medo e da dúvida. Obrigado, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso auxílio constante. Em nome de Jesus, eu oro, confio e espero. Amém. Que Deus abençoe muito a tua vida, que você possa continuar firme, não desista, porque Deus, Ele quer provar, mostrar para você a tua fidelidade, e você vai sentir de perto como Ele te ama, como Ele quer cuidar e transformar todos esses medos que têm aterrorizado seu coração. Nessa série de estudos sobre o medo que eu preparei para vocês, eu fiz em 6 partes. A última parte nós vamos falar sobre o medo do luto e da despedida, que também é um dos medos que aterroriza o nosso coração, é um dos medos que causa muita tristeza, muita dor. E nós vamos estar falando isso amanhã. O medo do luto e da despedida. Que Deus abençoe muito a sua vida. E mais uma vez, muito obrigada por você estar aqui.